Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula da Jornada da Inteligência Artificial, realizada pela Escola do Metaverso. Eu sou o Buca Marques, Head de Marketing da Escola do Metaverso, e junto com Fernando Godoy, Thiago Baladares e Igor Brasil, estamos aqui para te trazer uma grande missão de mostrar como utilizar o ChatGPT, o Midjourney e outras inteligências artificiais na prática pode ser um grande trampolim para você atualizar anos-luz a sua carreira profissional, seja qual for a sua área de atuação. Na primeira aula em que estivemos juntos, você aprendeu a configurar o seu ChatGPT, ativar as configurações personalizadas ou o Custom Settings, entendeu os conceitos iniciais de como conversar com o seu ChatGPT da maneira correta através do método CO, claro, específico e objetivo. O professor Igor Brasil te ensinou também o passo a passo para trabalhar prompts, os comandos avançados, o planejamento estratégico no ChatGPT e como criar um conceito novo de conversa com o ChatGPT, que é o Prompt Prime, tá? Então, se você ainda não assistiu esse primeiro vídeo, essa primeira aula, eu sugiro que você pause aqui, pare tudo o que você está fazendo e volta para assistir a aula 1, antes de continuar. Também é muito importante que você deixe seu comentário abaixo dos vídeos. Eu estava aqui lendo alguns da aula de ontem e o feedback foi sensacional, tá? Eu tô realmente adorando ver todos comentando, todos participando. De fato, é uma jornada transformadora da nossa parte aqui, ver essas pessoas todas transformadas aqui de fato, como vocês estão trabalhando aqui junto com a gente, tá? Tá sendo uma experiência incrível compartilhar todo esse conteúdo com vocês. Eu sei o poder desse conhecimento, tá? Para quem tá buscando um novo rumo profissional, almejando um crescimento ou até mesmo buscando uma recolocação profissional através da inteligência artificial, tá? Independente de qual seja a sua profissão, aprender a utilizar os poderes do ChatGPT, do Midjourney e do Leonardo vai te colocar em um momento profissional muito à frente dos seus concorrentes no mercado de trabalho. A nossa missão aqui na Jornada da IA é fazer você sair dessa série de aulas gratuitas utilizando o ChatGPT para fazer contratos, planilhas de gestão, administração de empresas ou estratégias de marketing. Você vai sair dessa jornada de aulas gratuitas na frente de 85% dos usuários no Brasil que ainda utilizam o ChatGPT de forma básica e amadora. Mas não se preocupe, nós também já fomos assim. Quando terminarmos essa série de aulas, você não se sentirá mais perdido, com medo ou sem saber para onde ir, como se aprofundar ou como começar. Você vai estar seguro e preparado para atuar nesse mundo incrível e cheio de oportunidades que é a inteligência artificial. E claro, para aplicar ela na sua vida profissional. Ela vai ser a sua parceira para o resto da vida. Muito provavelmente até que a morte nos separe. Antes de começarmos o conteúdo de hoje, eu quero que o Fernando Godoy conte pra gente como foi a imersão do Vale do Silício, focada em inteligência artificial, em que nós, da Escola do Metaverso, levamos um grupo de 10 empresários para visitar as maiores empresas de coração da inovação mundial, como o Google, a Meta, a Tesla e outras gigantes do Vale do Silício. Pessoal, nós levamos um grupo de empresários e profissionais brasileiros que vivenciaram 4 dias de uma viagem ao futuro, do que vamos viver daqui a pouco por aqui. O ecossistema do Vale do Silício traz uma chuva de insights que será inevitável. Você vai acabar aplicando no seu negócio e provavelmente transformando ele exponencialmente. Levamos o grupo para o Plug and Play da Tech Center, que é um dos maiores hubs do Vale do Silício, tendo em seu ecossistema para investidores, aceleradoras e plataformas de inovação corporativa em estágio inicial, com sede global em Sunny Valley. Por aqui já passou também Google, PayPal e muitas outras empresas que você utiliza no seu dia a dia. A gente teve também reuniões presenciais e atividades com engenheiros do Google. Ele vendeu sua empresa para o Google em 2008 e desde então trabalha na sede da empresa. Também em São Francisco, tivemos imersão com o engenheiro do YouTube. Ele também teve passagem por Netflix, Spotify, inovação e tendências e uma visita guiada também que a gente teve pelo campus da Universidade de Stanford. Eu me lembro lá atrás, em 2000 e bolinha, eu joguei bola nessa Universidade de Stanford, né? Na época que eu tentei ser jogador profissional. E foi assim, um momento incrível revisitar agora com um olhar tecnológico. Então, e lá a gente teve uma imersão e aplicação do Design Thinking em soluções do dia a dia.
E foi quando eu fiz uma imersão em meados também em 2015, que abriu um mar de ideias e insights para os negócios. E claro, um desses negócios foi a Escola do Metaverso. Quando a gente criou a Escola do Metaverso em 2019, a gente jamais imaginaria que 5 anos depois teríamos mais de 4.000 alunos com mais de 30 produtos desenvolvidos em treinamentos presenciais, eventos imersivos e cursos também online. E tudo isso seguindo sempre a filosofia de ensinar com a mão na massa, na prática. E o melhor de tudo é ver a transformação que esse conhecimento compartilhado transforma de uma maneira espetacular a vida de várias pessoas que são os nossos alunos. Dá uma olhada nesse depoimento e olha só o que aconteceu. Olá, meu nome é Silvia, eu sou advogada e fotógrafa. Eu fiz o curso de Inteligência Artificial na Prática, oferecido pela Escola do Metaverso. Mas antes de eu fazer o curso, eu fiquei absolutamente impactada. Eles deram 4 aulas de workshop e logo a primeira foi exatamente sobre Midjourney, que é uma ferramenta geradora de imagens. E eu fiquei encantada com as possibilidades, com a perfeição das fotos, com as inúmeras possibilidades que a gente tem com uma ferramenta dessa na mão. Então eu me inscrevi no curso e a cada aula era uma surpresa. Eles iam apresentando novas ferramentas geradoras de imagem, geradoras de texto. É um mundo encantador. O curso foi um divisor de águas na minha vida, porque com todo o conhecimento adquirido, né, com o curso da Escola do Metaverso, eu pude aliar algumas paixões, eu pude juntar algumas paixões que eu tenho, como por exemplo a fotografia e o amor pelos animais, que essa era uma vontade minha antiga. Então eu fiz 2 livros cujas imagens são inteiramente feitas em inteligência artificial, que é esse aqui, o Adote Alegria, Manual de Adoção Canina. Todas as fotos, absolutamente todas, são geradas por inteligência artificial, todas as ilustrações. E então eu pude aliar a paixão por fotografia com a paixão pelos animais. Tudo isso utilizando inteligência artificial. Eu fiquei muito contente com o resultado, mais contente ainda porque esse livro foi aprovado pelo Amazon. Ele já está à venda, os 2 livros já estão à venda no Amazon. E é o Manual de Adoção Felino e o Manual de Adoção Canino. Porque, como voluntária de uma ONG, eu sabia quais eram as dores dos adotantes. E fazia tempo que eu tinha pensado nisso, de como colocar essas dores num papel para que a pessoa tivesse mais paciência na hora da adoção. Então a inteligência artificial veio somar, porque eu pude colocar em prática esse desejo que era muito antigo já. Então assim, eu estou absolutamente impactada. Esse é o principal lema da escola: aprender aplicando. É por isso que hoje trouxemos mais um conteúdo para vocês, mão na massa. Vamos todos juntos, com Buca Marx e Igor Brasil, aprender a criar imagens incríveis, tanto no Leonardo AI e também no Midjourney. E detalhe, vamos esquecer, não sei se vocês sabem, mas o Buca é um grande publicitário. Já esteve à frente das propagandas, sabe de quem? Do grupo Silvio Santos por mais de 10 anos. Ele trabalhou com os maiores artistas da música sertaneja e utiliza a inteligência artificial de forma pesada, de forma maciça. Ou seja, é para todo mundo. Você vai ver coisas incríveis que ele vai mostrar para vocês. E também, Igor Brasil é um mestre, não só na inteligência artificial, mas também no metaverso, NFTs, blockchain e quase todas as frentes que a gente tem na Web3. Ele também teve à frente de empresas que comercializam os espaços publicitários do jogo Roblox. A gente já falou do Roblox aqui, com certeza seu filho joga. Se você não conhece o Roblox, pergunta para ele, pro seu sobrinho, pro seu neto, pro seu vizinho, alguém na sua família joga Roblox. E a gente vai apostar alguns bitcoins que ele vai saber te responder, combinado? Além disso tudo, ele ainda é o brasileiro com mais imagens geradas no Midjourney. Chuta aí, imagina quantas imagens o Igor Brasil já gerou? Vou te falar, ele bateu o recorde, mais de 50 mil imagens geradas. 50 mil. Outro detalhe,
o segundo brasileiro que mais gerou imagens é o Walter Longo. Sabe quem é o Walter Longo? Todo mundo conhece o Walter Longo. É um dos fundadores, junto comigo, da Escola do Metaverso. Ou seja, os 2 brasileiros que mais geraram imagens no Midjourney estão aqui com vocês, ajudando e ensinando. É incrível isso. Então, será que vocês estão bem amparados para aprender inteligência artificial? Eu tenho certeza que sim. Não só eu, como toda a equipe da Escola do Metaverso. Então, pessoal, vamos lá. Estejam preparados para estarem anos-luz à frente do mercado. Chega a hora, então vamos lá. Vamos lá, pessoal, começar a nossa aula sobre Leonardo. Hoje vai ser uma aula muito bacana em que você vai aprender a gerar imagens impressionantes nessa ferramenta que é sensacional. Para você criar a sua conta e usar o Leonardo, tá? É muito simples e ele não precisa de cartão de crédito, tá bom? Você vai digitar no seu navegador o endereço que a gente colocou no nosso guia, nosso PDF, tá? Vamos lá para o meu navegador. Coloquei aqui, eu já estou na tela do Leonardo, mas eu vou colocar no Google aqui para vocês darem uma olhada como é que funciona, tá? Você vai colocar app.leonardo.ai no Google e o Google já vai te dar a primeira opção aqui, que é o leonardo.ai, ok? A melhor forma para você criar o seu cadastro na conta do Leonardo, tá? É utilizando o seu e-mail da Apple, ou o seu e-mail do Google, ou o seu e-mail da Microsoft. Vou usar o meu e-mail do Google aqui, ok? Clicou. Vou escolher uma conta aqui e eu já estou entrando na plataforma do Leonardo, certo? Leonardo, olhando aqui a sua página principal, ele parece ser um pouco complicado, tá? Mas ele é super simples e didático, tá ok? Aqui nesse menu, no lado esquerdo, a gente tem a navegação, né, da plataforma, tá? A gente tem o Community Feed, que é um espaço de comunidade, né, onde as pessoas conseguem mostrar as suas artes e também comercializá-las, tá? O Leonardo, ele é uma rede social também. Tem a parte do Personal Feed, que são as imagens que você mesmo já criou, tá? Aqui ele tem algumas opções, tá? Aqui, certo? Algumas imagens do que eu já criei, tá? Aqui o Training e Datasets são presets que você usa na conta paga, tá? Que você consegue colocar fotos, imagens aqui de pessoas reais que você pede para a inteligência artificial gerar uma imagem com aquela mesma semelhança, ok? E o Fine Tune Models, que são estilos de criações e artes que o Leonardo te permite, tá bom? Então aqui voltando para Home, a gente tem aqui alguns aplicativos, né? Que é o Image Generation, que é onde a gente vai gerar a imagem, é esse Image Generation. A gente tem o Real Time Canvas, que é uma plataforma que você consegue desenhar, tá, em tempo real ali no Leonardo. Essas outras ferramentas aqui fazem parte bastante do plano pago do Leonardo, tá, que você consegue utilizar bastante, tá bem? Mas vamos já começar a usar o Leonardo 100% na prática aqui, tá? E a melhor forma da gente usar e começar a gerar imagens com o Leonardo é vindo aqui na Community Feed, tá ok? Quando a gente clica aqui em Community Feed, a gente consegue ver quais são as artes, a gente consegue ver todas as artes geradas pela comunidade que utiliza o Leonardo.ai, tá ok? Então aqui a gente consegue pesquisar por trending, né, quais são as novas, quais são as artes mais novas, ele consegue me dar aqui, tá ok? Eu consigo pegar pelo estilo, tá ok? Aqui, ó, estilo de fotografia, estilo de animais, anime, arquitetura, tá? E cada um desses estilos aqui, ele vai te dando imagens bacanas que você pode seguir para criar a sua própria imagem, tá ok? Então, vamos criar a nossa primeira imagem no Leonardo, tá? Sem a utilização de prompt, ok? Olha que bacana, né? Como que a gente faz isso, tá? Então, entrando aqui na Community Feed, eu consigo ver quais são as artes que mais os usuários têm feito, tá? Então, eu vou voltar aqui para todas as categorias, tá? E vamos supor que eu quero uma arte com um estilo de fotografia. Vamos escolher uma imagem aqui, essa imagem aqui dessa moça no quarto aqui, tá ok? Então, aqui, quando eu clico na imagem, tá? Eu consigo ver qual o prompt que foi escrito
nela, tá? Mas eu não preciso copiar esse prompt para criar a minha imagem, tá ok? É isso, tá, pessoal? Isso é algo que vocês precisam saber aqui. Eu não preciso clicar aqui nessa imagem aqui para copiar esse prompt para criar uma própria imagem, tá bom? Então, aqui a gente consegue ver todo o comando que foi desenvolvido para que essa imagem fosse gerada, tá ok? Eu poderia, assim, chegar aqui e copiar aqui e colar esse prompt na minha image generation, tá? Ele ia me gerar um prompt, uma imagem aqui em cima desse comando, tá? Mas eu consigo também criar uma imagem que eu gostei, parecida, tá? Sem precisar dar qualquer comando, tá ok? Então, primeiro botão que a gente vai aprender a mexer aqui no Leonardo eu vou criar uma imagem com vocês aqui, sem prompt, tá ok? Então, vamos lá, eu escolhi essa imagem, tá? Vi aqui estão os prompts, tá? Aqui eu tenho as informações de resolução, qual é o estilo, né, aqui utilizado aqui na foto, tá? Qual o preset, né, que são estilos que a gente consegue colocar, né, da imagem, tá bom? O modelo, né, a data de criação e algumas outras informações aqui mais técnicas, tá? Que a gente consegue até colocar o tamanho, a forma da imagem e tudo mais, tá? Aqui, ó, se eu clicar aqui em original, ele tá me dando a imagem original, mas eu consigo também ver a imagem com esse estilo aqui, que é o Alchemy Hefner, tá? E a imagem também é Alchemy Upscale, que aí, nesse caso aqui, ele tá me dando uma imagem com um tamanho diferente, tá vendo? 768 por 1360. A original é 768 por 1360. E essa outra aqui é 1344 por 2376, tá ok? Aqui eu consigo ver quais são todos os detalhes técnicos que geraram essa imagem aqui, tá? Então vamos lá, eu quero criar uma imagem sem ter um prompt escrito. E como que eu vou fazer isso aqui no Leonardo? Nesse botãozinho Remix, aqui, ele vai copiar o prompt que foi escrito aqui e vai gerar uma nova imagem. Olha que bacana, vamos lá? Cliquei em Remix. Olha que bacana, ele já gerou um novo prompt, tá? Então quando eu clico em Remix, eu vim para a tela de geração de imagem, tá bom? E aí, nessa tela de geração de imagem, ele já me mostra aqui qual é o prompt que foi escrito quando eu cliquei no botão Remix, tá ok? Olha que bacana. Eu vou gerar essa imagem, tá, do Remix e vamos ver qual o resultado que o Leonardo vai me fornecer aqui. Então ele, olha só que bacana, ele já me deu uma imagem diferente da imagem original que eu pedi para ele criar. Tá vendo? Bacana demais, não? Se eu quiser baixar essa imagem, basta eu clicar aqui em Download, tá bom? Se eu quiser só copiar ela para a minha área de trabalho, eu clico em Copy to Clipboard, tá? E se eu quiser até aqui remover o background da imagem, ou quiser trabalhar ela, eu consigo, tá bom? Então aqui, essa foi a imagem que me gerou no Remix, ele me deu uma outra opção aqui, por quê? Tá bom? Vou explicar aqui para vocês. Esse foi o primeiro passo, que é gerar uma imagem com Remix, tá? Com o Leonardo. Olha que bacana, tá? Por que ele me gerou duas imagens, tá bom? Porque quando eu fui fazer o comando para gerar a imagem, eu selecionei aqui o número de opções de imagens que eu quero que o Leonardo me forneça, tá? E estava assinalado duas opções aqui, tá ok? Aqui também é o comando onde a gente consegue detalhar quais são os estilos da foto, qual o nível de transparência, qual o número de imagens que eu quero que ele me gere, tá? E qual até a dimensão da foto que eu quero que ele me gere aqui, tá bom? Um ponto importante aqui para vocês saberem, tá bom? O Leonardo, ele é 100% gratuito, porém, todos os dias os créditos, tá? Eles são renovados. Olha que interessante, né? Eu não sei se vocês repararam, mas aqui nesse botãozinho aqui, eu tinha 150 tokens, tá bom? Eu tinha um crédito aqui de 150 tokens, tá? Como eu gerei aquela primeira imagem no Remix, que foram essas duas aqui, tá? Ele me descontou alguns créditos. E aí o meu crédito foi para 126 tokens, tá bom? Se eu passar o mouse aqui nesse
nesse botãozinho de interrogação, ele vai me mostrar que esses tokens perdidos, eles serão resetados em 58 minutos. Ou seja, daqui a pouco, daqui 1 hora, eu tenho meus créditos novamente de volta aqui na plataforma, tá? E é assim que funciona o Leonardo, tá? Todo dia, depois de 24 horas, ele renova os seus créditos. Então você pode vir aqui, gastar os seus 150 tokens hoje, e amanhã, depois de 24 horas, você vai entrar aqui na plataforma e vai ter novamente os seus 150 tokens aqui prontos para você usar na plataforma, tá ok? Bacana, né? Voltando aqui um pouquinho para o Leonardo, queria explicar um pouquinho para vocês aqui a questão da geração de imagem, tá? Um pouco da plataforma aqui, né? Como eu expliquei um pouco para vocês aqui, todo dia eu tenho esses créditos aqui, tá? Se eu clicar aqui eu consigo ver os planos que eu tenho do Leonardo, tá bom? Ele tem as opções para você assinar também, porém as diferenças, tá? São quase mínimas de quem utiliza o plano gratuito, tá? E os planos pagos, tá? No caso aqui do Leonardo, o que diferencia é a quantidade de tokens diários, tá vendo? Ó? No plano gratuito a gente tem 150 tokens todos os dias. No primeiro plano que tem um custo de $10 por mês, tá? Aproximadamente aí R$60 por mês. Você tem 8.500 tokens por mês, tá? E algumas outras diferenças aqui na hora de gerar as suas imagens. Voltei aqui para a tela inicial, tá ok? E voltando rapidinho aqui no nosso PDF, tá? Eu já ensinei vocês a criarem a primeira imagem apertando o botão Remix, tá? Expliquei um pouquinho para vocês também que o Leonardo, ele tem a questão dos tokens, né? Que são os créditos que são gerados a cada 24 horas, tá bom? Em algumas contas, tá? Ele tem um plano de 8 horas que ele renova esses créditos, tá bom? Por que diferencia em algumas contas de 24 horas e em outras contas de 8 horas? Ninguém sabe explicar muito o porquê, tá? Mas em algumas contas, quando você faz o cadastro, esse token aqui, ele é gerado em menos tempo. Geralmente são 24 horas, tá bom? Explicando um pouquinho aqui, um pouco mais aqui da plataforma em si. Aqui embaixo você tem o seu perfil. A hora que você clica aqui, né, você consegue colocar... você tem a API de acesso. Se você já tem um conhecimento mais avançado, você consegue conectar APIs aqui para a geração de imagem. Os settings aqui, que são as configurações, né? Eu cliquei aqui em settings, tá? Você consegue configurar aqui, tá, o seu e-mail. No seu e-mail, na configuração da conta, na criação da conta já vai estar configurado, tá? Então, quando você cria a sua conta no Leonardo, você escolhe alguns interesses que você pode pedir para a plataforma te enviar como sugestões de imagem, como eu selecionei aqui advertisement, arte e marketing, tá? Você pode escolher outros interesses aqui, que ele vai acabar te gerando temas relacionados com esses tópicos escolhidos, tá bom? E voltando um pouco aqui na parte da home, tá? Se a gente for aqui, eu quero criar uma imagem, né? Do nada aqui, eu vou em Image Generation, tá ok? Aqui em Image Generation eu tenho uma criação de uma imagem que eu desejo, tá? No caso aqui, ele pegou ainda já a última imagem que eu criei, que foi a imagem do remix, tá? Então eu apaguei aqui o prompt e basicamente tá aqui a tela principal para que eu escreva o meu prompt, tá bom? Tem um ponto muito importante aqui. Dá para criar prompts em português no Leonardo? Dá, tá? Dá. Porém, pode ocorrer erros, tá bom? Então, nesse caso, qual é a melhor forma para a gente criar prompts dentro do Leonardo com eficiência? Usar o nosso querido Google Tradutor, tá? Não tem segredo. É ir para o Google Tradutor, tá? E escrever o prompt que você quer ali em português e pegar a tradução em inglês e colar aqui no nosso Leonardo, tá ok? Então, eu quero mostrar para vocês também uma outra função muito interessante aqui, tá? Que quero usar o Leonardo, né? Mas não tenho muito conhecimento em inglês e também sou um pouco preguiçoso, não quero usar o Google Tradutor, tá bom?
Então a gente consegue usar um comando aqui muito interessante no Leonardo, tá? Que eu vou voltar aqui no Community Feed para vocês darem uma olhada no passo a passo, como a gente pode trabalhar com a geração de uma segunda imagem, tá? A gente vai gerar aqui uma segunda imagem sem precisar escrever um prompt no Leonardo, tá bom? Vamos fazer esse passo a passo junto aqui, tá? Então eu vou voltar aqui no Community Feed. Então tem as imagens aqui, né, que os usuários deixam aqui dentro da plataforma, tá? E vamos supor que eu gostei muito dessa imagem aqui, tá? Enfim, é uma imagem que me atraiu, tá? Eu realmente gostei dela. E aí, no caso, eu quero fazer mais um remix dela, tá? Então eu vou clicar aqui em Remix. E aí eu fui para a tela de dar o comando da geração da minha imagem, tá ok? Então aqui ele já me deu o prompt, né, em cima do remix. Eu cliquei no remix, ele já me escreveu esse prompt aqui e ele vai me dar umas imagens. Nesse caso aqui, ó, eu preciso sempre, antes de eu criar a geração da imagem aqui, né, clicar nesse botão aqui, e aqui nesse botão ele já está me dizendo que ele vai descontar 17 tokens da minha conta. Sempre antes de você gerar o botão aqui, gerar a imagem, você vê e tem ciência de quantos tokens vão ser creditados aqui na sua conta, tá bom? Então eu já sei quais são os tokens, tá? Eu posso vir aqui, ó, nesse lado esquerdo aqui e diminuir o número de imagens, tá? Então aí, ó, eu diminui o número de imagens, diminui o número de tokens descontados, foi para 16. Coloquei 2, foi para 17 imagens. Se eu colocar 3 imagens, ele vai aumentando consecutivamente, tá? E assim também, se eu escolher um efeito diferente aqui, que é esse foto real, se eu escolher esse foto real, ele desconta os tokens. Se eu tirar esse foto real, ele não descontou muito ali, mas se eu tirar o Alchemy, que é um outro efeito muito poderoso, né, ele desconta quase nada de token. Porém, o grande poder do Leonardo é utilizar esses filtros, tá? Então eu vou sim colocar o Alchemy aqui ativado, tá? Eu posso até escolher aqui a resolução, tá vendo? Da imagem, tá? Eu consigo configurar aqui a resolução das imagens que eu quero e alguns outros controles, tá? Que eu consigo trabalhar aqui, beleza? Vamos fazer esse exemplo aqui de como vai ficar aquela imagem que eu gostei, né? No formato remix, tá? E aí eu vou gerar essa imagem aqui pra gente dar uma olhada em como vai ser o remix da imagem que eu escolhi anteriormente, ok? Vamos lá, ver como vai ficar. Cliquei em Generate e o Leonardo já está aqui gerando a imagem que eu pedi para ele fazer um reestudo, tá ok? Olha aqui a imagem. Então ele me deu uma imagem bem diferente da imagem inicial que eu tinha pedido, tá ok? Essa foi a imagem que ele me gerou, tá? Bacana, né? Se eu quiser deletar essa imagem, eu deleto aqui, tá? Ele me mostra aqui quais foram os efeitos escolhidos, tá? E vamos supor que eu ainda quero uma nova versão dessa imagem, só que eu não tenho paciência e nem quero ficar escrevendo esse prompt todo aqui em inglês, tá? Então, se eu vier aqui nessa tela inicial, aqui onde tem esses dois dados aqui, a hora que eu clico nesse botão, eu estou pedindo para o Leonardo escrever um novo prompt em cima das informações que já estão baseadas aqui, ok? E aí ele vai escrever um novo prompt muito mais específico em cima das informações base que ele já possui aqui. Eu vou clicar aqui. E aí ele já me deu um novo prompt aqui que eu posso clicar em Generate e ver a diferença da imagem que ele me gerou, tá ok? Então vamos clicar em Generate. Vocês viram que já descontou mais tokens aqui, né? Eu já estou com 94 tokens, certo? A plataforma demora um pouquinho para gerar a imagem, normal. A resolução é muito alta aqui dentro, então eles fazem um trabalho. Olha que bacana aqui a imagem, né? Veio uma imagem bem diferente da imagem original que o Leonardo tinha
já desenvolvido como um remix, tá ok? Gostei, uma imagem bem bacana, bem diferente, né? Na mesma linha, no mesmo estilo da imagem original que eu tinha pego, tá ok? E essa é a função, tá, que a gente consegue criar uma imagem no Leonardo sem precisar escrever o prompt, ok? Então eu te ensinei duas imagens aqui já, como você cria duas imagens dentro do Leonardo sem precisar escrever um prompt, ok? Agora vamos criar uma imagem escrevendo um prompt do zero. E óbvio, vamos fazer do jeito certo, tá bom? Que é escrevendo em inglês. Então eu vou fazer o passo a passo aqui com vocês, tá bom? A gente já tem um prompt que a gente colocou no nosso material guia, tá? Que a gente vai usar como exemplo aqui para vocês verem, tá bom? E eu vou fazer o passo a passo dele aqui junto com vocês, tá bom? Então, vou pegar aqui o slide, né? Pegar o prompt que a gente fez. Tá? Eu coloquei aqui o prompt, eu peguei ele em português aqui, tá? Vamos para o Google Tradutor, certo? Estou no Google Tradutor, tá? E aqui, nessa caixa da esquerda, eu colo o texto ou escrevo o texto que eu quero que ele traduza, tá? Então, uma mulher empresária de olhos azuis em um cenário tecnológico com um escritório situado em São Paulo. Na janela, vemos a cidade com prédios comerciais modernos, cena noturna, tá? E aí aqui eu já selecionei a opção em inglês, tá? Ele já me deu aqui o texto em inglês. Eu copio essa parte aqui em inglês, volto ali para o Leonardo, tá? E colo o meu prompt. Vale aqui você tirar, tá? Essa parte do texto que vem junto com o Google, tá? E eu já deixei aqui descrito qual é o prompt, o comando que eu quero que o Leonardo crie para mim, tá bom? Aqui nessa criação, tá? Eu vou fazer a geração da imagem para vocês verem como isso pode ser interessante, tá? Mas antes da gente até gerar aqui de uma forma automática, eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos, né? Eu tenho alguns estilos e elementos aqui assinalados, tá? Cada um desses estilos aqui que eu deixo assinalado, eles vão descontando os tokens, tá? Então, cada imagem que eu coloco mais estilos aqui, para aperfeiçoar a resolução e a qualidade da minha imagem, ele vai me cobrando mais, tá? Então, eu posso, de repente, tirar alguns efeitos, né? Para ver se isso vai gerar mais ou menos tokens. Ó, no meu caso, não tirou nada. Então, eu vou continuar aqui com os elementos, tá ok? Vale sim você sempre apertar os botões aí e verificar se os tokens serão cobrados se você selecionar ou retirar a seleção de algum efeito aqui, tá bom? Vamos lá criar essa imagem para a gente ver. Cliquei em Generate para a gente dar uma olhada aqui. Ele já me descontou mais alguns tokens, eu já estou com 78 tokens, tá? Não precisa ter medo de perder os tokens, eu recomendo fortemente que você use todos os tokens nesse primeiro dia, para você testar bastante a ferramenta, afinal, amanhã tem mais 150 tokens para a gente utilizar o Leonardo, tá ok? Enquanto isso, a imagem é gerada aqui, tá? E aí ele me deu uma opção aqui, tá? De uma imagem, tá? Em cima, né, de ilustração. Então eu deixei o efeito de ilustração ali selecionado, certo? Aqui, tá ok? Cut Emotes, tá vendo? E ele me gera uma imagem com esse estilo, tá? Vamos supor que eu não quero uma imagem com esse estilo, tá? Eu quero uma imagem sem esses elementos, tá? Então eu posso vir aqui, eu já tirei alguns elementos ali, tá? Eu retirei alguns elementos aqui, né? Desselecionei esse Color Script, desselecionei esse Color Pop também, tá bom? E o Fake Color, vamos ver como é que vai ficar essa imagem agora. Aí é que eu posso escolher aqui também, tá? O estilo, tá? Se eu quero ele anime, se eu quero ele em formato de cinema, se eu quero ele em um formato mais criativo, dinâmico, um ambiente, tá? Um geral, uma ilustração, uma fotografia, tá?
Então aqui nesse caso eu vou escolher uma fotografia. Eu quero essa imagem dessa personagem aqui com uma fotografia, tá? E aqui, clicando aqui no Fine Tune Model, que é o estilo também que a gente tem do Leonardo, você pode clicar aqui e escolher outros estilos. Nesse caso aqui tá selecionado o Leonardo Kino XL. Eu vou escolher o Diffusion XL para a gente ver a diferença, tá? A gente já viu que mudou a resolução da foto aqui, o tamanho da foto, tá? E aí aqui eu vou só escolher para vocês darem uma olhada na diferença. Aqui, tá vendo, ó? Ele me dá já um estilo diferente, tá vendo? E a resolução da foto também muda, tá? Então eu vou colocar aqui nessa primeira resolução pra gente dar uma olhada, tá? E cliquei em Generate. Vamos ver o resultado dessa foto. E aí, olha que bacana. A gente tem uma foto real com uma qualidade absurdamente maravilhosa, tá? Em cima de um prompt que a gente criou agora, tá? Olha que bacana a qualidade. Ela seguiu literalmente os meus comandos. Eu pedi olhos azuis. Eu pedi uma cidade de São Paulo ao fundo com os prédios, né, na janela em vidro. Ele me deu exatamente a imagem que eu pedi, tá? Eu posso salvar essa imagem, gostei dela, vou salvar ela, tá? Mas eu poderia também criar vou criar um novo prompt aqui, né? Não quero escrever novamente, mas quero que o nosso amigo Leonardo me gere uma nova ideia aqui em cima desse prompt que eu já criei. Olha aí que bacana. Me deu uma outra opção, né? Uma imagem mais desfocada ao fundo, tá? Provavelmente isso estava no meu prompt ali, né? E se eu gostei dessa imagem, eu vou e faço o download dela aqui, tá ok? Bacana, pessoal? Estão gostando? Espero que sim, tá? Voltei aqui para a tela inicial do Leonardo, tá? Voltando aqui para o nosso PDF, tá? Eu tenho um outro exemplo aqui que a gente sugeriu, né? No caso ali eu mostrei para vocês ali a melhoria que o prompt fornece para a gente, né? O Leonardo, quando a gente clica ali nos dois dadinhos, qual é a melhoria de um prompt, ele reescreve esse prompt de uma forma muito mais específica, tá? Eu coloquei aqui no exemplo do PDF esses prompts, tá? Específicos para vocês darem uma olhada de como isso muda, como isso diferencia mesmo, tá? E a gente pode até fazer isso de uma forma prática aqui no caso, tá? Esse primeiro prompt eu coloquei uma mulher empresária de olhos azuis em um cenário tecnológico com escritório situado em São Paulo. Na janela vemos cidade com prédios comerciais modernos, cena noturna, tá? Vamos colar esse prompt aqui, que é o prompt que o Leonardo me deu de uma versão melhorada, né, que é na movimentada cidade de São Paulo, uma impressionante empresária de olhos azuis é retratada em um escritório de alta tecnologia com vista para um horizonte de edifícios comerciais modernos em uma cena noturna, certo? Vamos fazer isso, vamos colar esse prompt aqui, tá? Peguei a versão em inglês, Image Generation, apago ali o prompt e colo. Generate, para a gente dar uma olhada na imagem que o Leonardo vai gerar para a gente. Olha que bacana, como já está diferente. Já me deu uma imagem bem diferente da imagem inicial, certo? E você já consegue ver também que a qualidade dela já não está tão boa. Por que não está tão boa? Porque eu já utilizei todos os créditos que eu poderia usar com o principal efeito do Leonardo, que é o Alchemy, tá vendo? Aí quando eu tento selecionar ele novamente, ele me mostra o aviso que eu preciso fazer o upgrade, ok? Bacana, pessoal? Deu para entender um pouquinho do que é o Leonardo, de como ele funciona no dia a dia, certo? Muito legal, né? Então eu quero te mostrar para vocês aqui uma outra função muito legal do Leonardo, tá bom? Que a gente separou aqui, tá? Tem muita gente que trabalha com ilustração, que trabalha com desenhos, né? Enfim. E a ideia é mostrar aqui para vocês uma ferramenta muito bacana aqui, tá? Que é o Real Time Canvas, certo? Que é essa ferramenta aqui, que é uma ferramenta de desenho interativo
guiado por inteligência artificial, que o Leonardo proporciona para você utilizar. Então, vou clicar aqui em Real Time Canva, tá? Aqui ele já pegou alguma imagem que eu já tinha começado, tá? Vamos começar com ela aqui novamente, certo? Eu tô resetando aqui o meu Canva, tá? A hora que eu aperto aqui nesse lixinho aqui, eu limpei o meu Canva, tá? E aí, como que a gente começa a trabalhar nessa ferramenta aqui, tá? Você precisa primeiro dar um primeiro prompt aqui, inicial, tá? Esse prompt precisa ser em inglês. No meu caso, eu quero fazer o desenho da minha cachorrinha, a Floquinha, tá? Eu vou vir aqui no Google Tradutor, tá? E vou colocar aqui um cachorrinho branco, pequeno, com focinho redondo e expressão de feliz, certo? Eu tô aqui no Google Tradutor, escrevi a frase que eu quero em português, já selecionei o inglês e ele já me deu aqui a imagem em inglês, certo? Copiei, voltei aqui pro Leonardo, tá? Aí eu colo esse prompt aqui, tá? E aí, olha só que legal, ele já me dá um cachorrinho, é bem parecido com a Floquinha, tá? Eu vou mostrar a foto aqui para vocês darem uma olhada. Olha que legal como funciona isso aqui. Eu consigo ir criando esse cenário aqui no fundo, tá bom? Então vamos supor que eu queria que esse cachorrinho estivesse inserido num cenário, num céu azul, num fundo com céu azul, tá? Eu posso ir desenhar esse céu aqui, tá? Com inteligência artificial, ó que bacana, tá? Então eu clico aqui no brush, que é o pincel aqui, tá bom? Cliquei aqui nas cores, tá? Eu posso selecionar, a cor do céu é azul, né? Então eu posso vir aqui com o céu azul aqui, ó. Tá? E aí aqui é a imagem base que ele já me dá. Então eu posso vir aqui e pintar a parte que eu quero com o céu azul. Né? Então tudo em volta aqui vai ser um céu azul. Vamos ver como é que vai ser, como é que ele vai interpretar isso aqui. Olha aqui, ele já mudou, já me deu um ambiente aqui, tá? Ele não me deu um ambiente que eu gostaria, tá? Ó, eu mudei aqui, ó, a força da criatividade, ó, ele já vai me dando outros exemplos, tá? Aqui é o exemplo que a gente estava trabalhando, tá? Tá bem parecido com a Floquinha, ó, que legal. Se eu quisesse adicionar alguma imagem, era só clicar aqui, tá? E eu posso, de repente, clicar em alguma imagem que eu já gerei aqui, tá? Eu fiz alguns estudos anteriormente, tá? E tem algumas imagens aqui, por exemplo, minhas e da Floquinha, ó que bacana, né? Eu cabeludo aqui com a Floquinha. Então, se eu quisesse inserir essa imagem aqui na inteligência artificial, tá? Olha que bacana, ele dá um poder a mais de interpretação para a imagem, para a gente conseguir chegar no resultado que a gente realmente quer, tá bom? Então, essa aqui foi um exemplo, tá? Essa ferramenta aqui é uma ferramenta muito bacana, muito intuitiva, que a gente consegue melhorar, desenhar algumas imagens, desenhar ilustrações aqui, tá? De uma forma super 100% prática. Aqui, se eu quiser deletar, por exemplo, essa imagem, ó, ele já volta para o meu ambiente anterior, tá? Vamos supor aqui, vamos fazer um próximo exemplo aqui, tá? Se eu quisesse, por exemplo, criar, de repente, se eu quiser clarear um pouquinho mais aqui essa madeira, tá? Ele está apoiado aqui nessa madeira, então eu vou pedir para o Leonardo melhorar um pouco mais essa madeira aqui, tá? Aumentar um pouco mais isso, tá? Então eu vou vir aqui na cor meio da madeira aqui, vamos pegar essa cor aqui meio mais escura aqui, tá? E aí eu vou pintar com um brush aqui a parte que eu quero que o Leonardo interprete como algo mais escuro. E aí ele entendeu que eu desenhei um muro para a Floquinha. Tá vendo como funciona a inteligência artificial de fato? Então eu não gostei disso. Eu vou lá e ou eu volto ou eu clico aqui nessa setinha de Undo e ele retorna a imagem que eu quero, que eu estava desenhando. Tá ok? Se eu quiser desenhar, eu faço isso. Se eu quiser pintar, tá? Ele também confirma alguns comandos que eu posso trabalhar aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero que o olho
da floquinha seja azul. Ele já me deu um olho mais azul, tá ouvindo? Então eu voltei aqui para a imagem anterior que eu tava, tá? E aqui dentro eu consigo, nessa parte de In Paint, eu consigo pintar pontos específicos da minha imagem, tá? Como eu também consigo desenhar esses pontos específicos dessa imagem, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse, ó, você tá vendo como ele já me deu uma outra opção diferente aqui, tá? Ó, quando eu clico no output do input, ó, ele já me melhorou aquela minha imagem inicial, tá? Se eu quiser de repente aqui apagar algum item, eu clico em Erase aqui e eu posso vir aqui e apagar, por exemplo. Aí, ó, ele já me mostrou que reduziu aqui o tamanho da madeira, eu apaguei um pouquinho, tá? E assim por diante. A gente vai desenhando aqui em cima do Leonardo, né, utilizando o Real Time Canvas, certo? Eu vou mostrar um pouco da foto da floquinha para vocês terem uma ideia como ficou bem parecido, tá bom? E vou fazer o download dessa imagem porque eu gostei muito dela aqui, ó. Olha a floquinha recriada no Leonardo. Bacana, né, pessoal? Gente, essa foi a nossa aula de Leonardo. Eu espero que você tenha gostado bastante do conteúdo que a gente compartilhou aqui. É um conteúdo prático, 100% mão na massa, tá? E você precisa olhar essa aula com muita atenção, executar o passo a passo da forma como eu fiz aqui, para você ir aprendendo de uma forma mão na massa, como a gente ensina aqui na Escola do Metaverso. Agora você vai ficar com a aula de Midjourney com o professor Igor Brasil. É com vocês. Dando continuidade às nossas aulas, hoje a gente vai entrar no universo do Midjourney, que hoje é uma das melhores ferramentas de inteligência artificial para a criação de imagens. Utilizada em todo o mundo, tem uma forte comunidade e tem sido utilizada cada vez mais aí para fins comerciais e também brainstorming, ilustrações de redes sociais e tudo mais, ok? Primeiro passo, o que é importante estar explicando para vocês, pessoal, que o Midjourney, ele funciona dentro do Discord. E o que é o Discord? O Discord é um Messenger, assim como tem o WhatsApp, tem o Telegram, o Discord é um Messenger com foco em comunidades. Então, o primeiro passo é criar a sua conta no Discord. Tem um cadastro aqui bem simples, onde você coloca o seu e-mail, seu nome de exibição, seu nome de usuário, senha, data de nascimento, e daí é só clicar em continuar. O que vai acontecer? Vai um e-mail para o seu e-mail para confirmar a conta. Uma vez que é confirmada a conta, é só fazer o login na plataforma. Uma vez que você realizou seu cadastro, basta entrar no site midjourney.com e fazer o login aqui nesse canto inferior direito. O que vai acontecer? O site vai te perguntar se você autoriza utilizar o Discord para fazer o login. Você clica em autorizar e você entra na conta. O Midjourney é uma ferramenta paga e tem vários planos, desde os planos mais simples e básicos, em torno de $10, aos planos um pouco mais avançados, $30, $60. O plano de $30 te dá o direito de criação de imagens ilimitadas. Então você tem 30 dias para criar a quantidade de imagens que desejar. Já o plano básico é um plano que você só pode criar 200 imagens por mês. Uma vez que você completou o seu cadastro lá do Discord, confirmou esse cadastro via e-mail, você volta para o site do Midjourney e clica aqui embaixo em Join the Beta. O que vai acontecer? Você vai ser redirecionada para a comunidade do Midjourney. E eu vou mostrar um pouquinho sobre a comunidade, você vai entender o quanto é importante essa interação com a comunidade. O que vai acontecer aqui na tela?
existem 3 opções de acesso ao Discord. Você pode acessar tanto pelo computador, instalar o programa, seja o sistema operacional Windows, Linux ou Mac, como você pode instalar também no teu celular. Mas também existe a possibilidade de você utilizar o Discord diretamente pelo navegador. Nesse caso aqui, está me perguntando, deseja abrir o aplicativo, que eu tenho o aplicativo instalado, ou entrar pelo navegador? Eu vou entrar diretamente pelo navegador, pessoal, para mostrar a comunidade do Midjourney para vocês. Entrando aqui na comunidade do Midjourney, tem a mensagem de boas-vindas, os anúncios, onde ficam as mensagens de atualização, o que está acontecendo, novidades, o status do servidor, se o servidor está ok, se eles estão fazendo alguma manutenção, etc. Mas a parte mais interessante aqui são as salas de chat, onde você vê as pessoas criando as imagens. Então você consegue ter uma percepção de como as imagens são criadas. É o seu primeiro contato com a comunidade do Midjourney. Então, por exemplo, aqui uma imagem de um índio americano montado num cavalo e ele dá toda a descrição aqui. Se você já tem a assinatura do Midjourney, você consegue interagir com essas imagens e criar as suas próprias versões. Mas vamos por partes. Então aqui a gente tem várias salas de chat com vários exemplos. Eu super aconselho estar acessando, olhando como está sendo feito, lembrando que a Escola do Metaverso tem sua comunidade própria e a gente está construindo tudo isso, o nosso Discord, os nossos alunos, a gente vê o desenvolvimento dos nossos alunos e você tem todo o suporte necessário para se tornar um verdadeiro especialista em Midjourney dentro da nossa comunidade, com o nosso feedback, o nosso auxílio. Okay? Mas voltando aqui à comunidade do Midjourney, eu super aconselho navegar entre as salas, são os canais do Midjourney. Então, um servidor de Discord, ele possui canais e dentro desses canais tem as imagens sendo criadas. Vários estilos de imagem, é super bacana estar olhando como que eles estão fazendo e tudo mais. Vamos para a prática? Bom, pessoal, como que funciona o Midjourney? O Midjourney, assim como o ChatGPT, funciona através de prompts. A diferença é que o Midjourney vai trazer imagens e não texto. Então, para você dar o primeiro passo no Midjourney, o primeiro passo é digitar /imagine seguido do prompt. Eu seleciono aqui essa opção, Imagine, e pode ver que aqui embaixo já aparece prompt. Está me perguntando qual o texto, qual o prompt, qual o comando que eu devo colocar ali. Eu vou colocar um comando bem simples, só para exemplificar. Cute dog, happy cartoon style. Ou seja, cachorro legal, feliz, no estilo cartoon. E vou dar um Enter. Às vezes demora um tempinho, pessoal, mas geralmente é rápido. Quando você tem o plano, você pode escolher a opção Fast, como está configurado aqui. Eu gosto da opção Fast porque eu consigo criar inúmeras imagens na sequência. Bom, como a gente pode ver aqui, ele criou a ilustração de vários cachorros, né, cute dogs, cachorros legais, no estilo cartoon. E eu posso selecionar algum deles para expandir a imagem. Então, para expandir a imagem, basicamente você clica aqui no U1, que significa Upscale 1. Então, sempre está relacionado aqui. O 1, a primeira imagem. O 2, a segunda imagem. O 3, a terceira imagem. O 4, a quarta imagem. Esses botões iniciais aqui são os botões para expandir a imagem. Eu vou expandir essa primeira mesmo. Beleza, ele já expandiu aqui. Perfeito. Ele já expandiu aqui. Eu posso expandir ainda mais. No caso de uma impressão, algo do gênero, eu poderia expandir essa imagem. Nesse caso aqui, eu vou mostrar
um outro botão aqui que é muito importante, pessoal. Embaixo do Upscale tem o Variations. O que é Variations? Variações. Então, eu posso criar uma variação dessa primeira imagem aqui. E vou fazer isso agora mesmo. Ele está me pedindo para confirmar. Eu confirmo e ele vai criar uma variação dessa imagem que eu escolhi. Porque às vezes a imagem ficou próximo do que eu quero, mas não exatamente. Faltou alguma coisa ali, então é legal pedir uma variação. Então são vários cachorros aqui, e dessas 4 imagens eu gostei dessa segunda. Vou lá e expando a imagem novamente. Perfeito. Eu tenho a imagem que eu estava buscando, ok? Eu vou dar um outro exemplo aqui, pessoal, com alguns detalhes que enriquecem ainda mais a qualidade da imagem, ok? É um prompt simples, a gente não entra em parâmetros, em coisas mais avançadas, mas que vocês já vão perceber a diferença no prompt. /imagine. Então nessa imagem aqui, pessoal, eu pedi uma fotografia de estúdio do Super-Homem como uma propaganda do McDonald's, no estilo de propaganda do McDonald's, o Super-Homem comendo um hambúrguer, e dei vários detalhes aqui. Inclusive, eu incluí já alguns detalhes que são um pouquinho mais avançados e que dão uma qualidade muito mais elevada para o resultado, que é o quê? O modelo de câmera, solicitei um tipo específico de foco, deixei bem definido que eu quero uma pele o mais próximo do real possível. Vamos ver? Então, pessoal, aqui ele criou algumas imagens do Super-Homem aqui com hambúrguer e tal. Claro que aqui é um exemplo, né, do que pode ser feito. Se porventura uma das imagens não ficar como você gostaria, basta clicar em variações. Então, eu vou criar uma variação aqui da que eu achei mais próxima do que eu estou buscando, que no caso é essa V1 aqui. Então, na variação que eu fiz, saiu essa imagem aqui que eu gostei bastante, que eu acho que ficou interessante, do Super-Homem segurando um hambúrguer. Deixa eu dar um zoom aqui. Basicamente isso, pessoal. A gente cria a imagem, cria variações até chegar aonde a gente quer. Bom, pessoal, assim como o prompt priming no ChatGPT, que muitas vezes a gente mantém uma conversa, a gente busca ali por uma resposta melhor, da mesma forma no Midjourney. Porém, quanto mais sofisticado o prompt, melhor o teu resultado. Então aqui a gente pode perceber que o resultado ficou muito melhor em relação às primeiras versões. Eu busquei algumas variações e o resultado saiu melhor. Obviamente aqui como exemplo a gente vai seguir para o próximo exemplo, mas eu poderia trabalhar muito mais essa imagem utilizando outras ferramentas dentro do Midjourney. Nesse próximo exemplo, vamos supor que eu tenha sido contratado para criar imagens para um restaurante. Então eu vou simular aqui algumas imagens que podem ser utilizadas na rede social de um restaurante. Voltando aqui, /imagine. E eu tenho um prompt aqui rico em detalhes. Assim como o prompt complexo no ChatGPT, onde a gente já insere um monte de informação, aqui eu criei um prompt extremamente rico, com vários detalhes, para um tipo de gastronomia específico. Bom, pessoal, aqui a gente tem alguns termos dentro do prompt que fazem toda a diferença na criação de imagem. Bom, pessoal, aqui eu pedi uma imagem inspirada na arte de Francesco Tonelli, que é um fotógrafo extremamente renomado e muito conhecido. Pedi também para utilizar um formato de imagem com base na qualidade de imagem de algumas câmeras específicas, trazendo muito mais qualidade para a imagem. E isso é um truque muito interessante de estar aplicando
quando você criar imagens, sejam elas ilustrações ou fotografias, utilizar o modelo de câmera, ângulo, lente, nome de fotógrafos, você consegue um resultado muito acima da média. Eu vou mostrar a imagem aqui para vocês. Então aqui a gente tem uma imagem que quem não sabe que foi criado por inteligência artificial, com certeza vai ficar na dúvida. Eu vou criar um outro exemplo aqui, pessoal. Por exemplo, imagens com foco em escritório, startup, negócios. Então, eu vou pedir aqui a imagem de um CFO sentado num escritório moderno com uma máquina antiga de fax na lateral e olhando para a câmera. Vamos ver. Então aqui, pessoal, eu pedi uma imagem de um CFO em um escritório moderno e acrescentei mais alguns detalhes, mas pedi para esse personagem estar olhando para a câmera e criou essas imagens aqui. Vou dar um zoom e a gente pode perceber aqui que está extremamente realista. Isso que eu não aprimorei, não otimizei esse prompt, que poderia ter muito mais qualidade. Então, dentro da nossa comunidade, inclusive, a gente está sempre trocando informação, sempre otimizando os prompts, observando o que está funcionando, o que é legal de incluir. Isso é bem bacana, pessoal. Então, pessoal, agora eu vou utilizar o ChatGPT em conjunto com o Midjourney para criar alguns prompts muito interessantes e mostrar alguns exemplos para vocês. Eu vou pedir para o ChatGPT traduzir para mim um executivo com a aparência do Marlon Brando no filme O Poderoso Chefão e ele está discursando sobre algo para muitas pessoas. Uma vez que ele traduziu, eu volto para o Midjourney, vou colocar o estilo em 1000 para elevar a qualidade e vou também utilizar um modelo de câmera muito específico para elevar a qualidade, sempre separado por vírgula, pessoal. Olha só que legal, pessoal. Ele puxou o estilo do filme O Poderoso Chefão, correlacionou com o estilo de personagem do Marlon Brando no Poderoso Chefão e criou uma cena. E eu posso pedir variações e incluir detalhes nessa imagem. Aqui é um exemplo simples, mas que já te dá uma percepção do que você pode fazer nas redes sociais, na sua comunicação. Você pode puxar um estilo de fotografia de um filme, ou quem sabe, de um pôster, de um ilustrador, Marvel, Disney, estilos de ilustração, estilos fotográficos, estilos de filme, de cenas. Então, abre um leque de opções. Existem equipamentos muito específicos de ilustração que o Midjourney já reconhece, como o Procreate. Existem vários estilos de ilustração que podem ser utilizados e definidos em seus prompts. Então, pessoal, gostaram? Eu sei que nesse momento pode parecer muita coisa, muita informação, mas você é capaz e também conseguirá dominar tudo isso. É só praticar e seguir o nosso passo a passo ensinado nas aulas. Você pode estar começando agora, até mesmo não ter nenhum conhecimento ou experiência, e tá tudo bem. Quando eu comecei, eu também comecei do zero, e hoje estou aqui compartilhando o meu conhecimento com você e ajudando milhares de profissionais também a crescerem na carreira. Você só precisa de 3 coisas, basicamente: dedicação, força de vontade para estudar e aplicar, e ter um direcionamento simples e fácil, como você está tendo aqui, mas também absoluto, com tudo que você precisará saber para ser um profissional que aplica inteligência artificial no seu dia a dia de forma completa. E você saberá como ter todo esse direcionamento em breve na próxima aula. Vamos falar também da sua grande oportunidade de seguir junto com a gente aqui na Escola do Metaverso para dominar completamente o ChatGPT e outras IAs que vão fazer o seu trabalho, com certeza, ser muito mais valorizado e atualizado com o mercado de trabalho.
Para quem está aberto a se desenvolver e aprender algo novo depois dos 40 anos, isso pode trazer uma série de benefícios. Isso porque já não faz mais parte da personalidade o ímpeto e ansiedade que a gente tinha lá quando a gente tinha 20 anos, concorda? Eu concordo. Mas, só que agora a gente está o quê? Mais maduro e centrado, a gente tem uma série de objetivos, ou seja, vai ficar mais fácil a gente traçar e alcançar os resultados almejados, focando nos novos aprendizados. A gente é mais maduro, a gente consegue fazer isso daí. Então, se você também quer estar preparado para chegar ao topo e alcançar seus objetivos profissionais, saiba que você está de verdade. Conta aí, você está a um passo de descobrir como é que você vai conquistar tudo isso. E nós vamos te ajudar, você não está sozinho nessa não. De forma prática, de forma descomplicada, a gente vai simplificar a inteligência artificial. A gente vai te entregar isso daí mastigado, dominando as técnicas mais lucrativas e que funcionam. Assim como já ajudamos centenas de profissionais que eram iniciantes, eram estudantes, eles se apaixonaram pela inteligência artificial por meio dos nossos conteúdos, conforme você está vendo agora na sua tela. Dá uma olhada. Você também logo terá acesso ao conhecimento completo para chegar até lá. Para isso, te aconselho fortemente a marcar presença na aula 3 de amanhã, às 20 horas. Se você quer saber como dar um grande passo na sua carreira e se preparar para ser um profissional atualizado e que sabe aplicar o ChatGPT de forma prática e estratégica na sua vida profissional e dominar cada uma dessas inteligências artificiais vão te colocar anos-luz à frente da concorrência de mercado de trabalho, não perde a aula de amanhã. Ela vai ser super especial. Enquanto isso, aproveite para rever e retomar todas as notas sobre o conteúdo da aula 1 e até mesmo essa aqui, que você acabou de assistir, enquanto as outras aulas ainda não estão disponíveis. A gente ainda tem a aula 3, a aula de amanhã, e a aula 4, a aula Tira Dúvidas, tá? Você não pode perder nenhuma dessas duas aulas, tá? E caso você tenha qualquer dúvida, é só escrever no campo abaixo desse vídeo. A gente está lendo tudo pessoalmente, estamos respondendo todo mundo que a gente está conseguindo, tá? E isso é muito importante para que a gente se prepare para o nosso terceiro encontro, que será a aula de amanhã, imperdível, ok? Eu espero você na próxima aula. Até amanhã.